E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto e é bomba para todo lado. Dessa vez a Binance está sendo processada, ela pode ser processada pela Justiça dos Estados Unidos, pelo governo americano, por estar cometendo fraude. Isso fez o Bitcoin, que deu uma subida e foi para os 30 mil dólares, cair novamente. E no vídeo de hoje eu vou te explicar o que está acontecendo, qual que é o motivo dessa notícia, o que você precisa ou não se preocupar e o que a gente pode estar esperando de todo o mercado ao longo das próximas horas e dias, logo depois da vinheta. Pessoal, essa notícia ela veio à tona na tarde de ontem e coincidentemente isso aconteceu na hora que eu tava abrindo a live com o pessoal da mentoria. Então foi bem legal porque a gente saiu fazendo uma pesquisa mesmo, indo no Twitter, até então não tinha nada em português, era tudo rumores em inglês, sobre essa possibilidade do governo dos Estados Unidos querer processar a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Então essa notícia ela saiu por um site que chama Semafor, que é um site de notícias lá americano, onde, segundo ele, o deputado de justiça do governo dos Estados Unidos está estudando a possibilidade de abrir um processo contra a Binance alegando fraude. Só que isso ainda está meio que em acordo, na verdade isso nem veio à tona de forma oficial, o processo ele ainda não aconteceu, porque, segundo as informações, as autoridades elas estão com medo disso resultar numa onda de saques e prejudicar os clientes da corretora, igual aconteceu lá no caso da FTX. Então eles estão tentando, segundo essas fontes internas, abrir um canal de negociação para ver se fazem um acordo ou se relevam, se aplicam uma multa na corretora, para não ter um escândalo tão grande. E novamente, até o momento ainda não foram divulgados detalhes sobre esse possível caso de fraude. Galera, sinceramente, o que está me parecendo aqui é mais notícia de FUD, até mesmo porque a gente está vendo que o Bitcoin ele tenta subir e nos últimos meses toda subida que ele dá, pá, chega alguma notícia assim que manda ele para baixo, né? Então, eu não sei se os veículos de mídia eles estão tão interessados agora em estar fazendo o Bitcoin subir, né? O Bitcoin ele dá uma subida, aí vem, por exemplo, a SEC negando os ETFs. Aí ele deu outra subida, aí a Binance é processada por fraude. Então, assim, são vários rumores que é engraçado que eles vêm à tona sempre num momento bem peculiar, né? E o próprio CEO da Binance ele já comentou, falou que isso aí é Lero, é FUD, para você não levar isso tanto em consideração, mas não deixa de ser um fato que a gente precisa sim prestar atenção, porque a Binance é a maior corretora do mundo. Eu acredito que a maior parte das pessoas que assistem os meus vídeos aqui operam pela Binance, né? Então não ia gostar de estar vendo essa corretora envolvida em algum escândalo, em alguma fraude ou qualquer coisa do tipo. Sabe-se lá ainda que tipo de fraude que é, né? Porque só falou sobre fraude, mas não falou nenhum detalhe sobre esse possível caso. Ou seja, a fraude pode ser desde lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, até mascarar saldo, ou a corretora está quebrada, igual aconteceu com a FTX. Então realmente é uma coisa muito incerta. Mas a gente deve considerar que a partir do momento que o Bitcoin chegou lá nos 30 mil dólares e que essa notícia veio à tona, olha o que aconteceu. Muita instituição, uma ordem absurda de venda surgiu para fazer pressão vendedora nos 30 mil dólares, reforçando essa resistência. Então a gente tem um ponto muito crítico, que são os 30 mil dólares, que igual eu comentei no vídeo de ontem, é extremamente necessário para o preço romper os 30k para a gente estar confirmando e recomeçando o movimento de alta. Ainda temos muita força compradora aqui abaixo dos 28, porém deu uma certa diminuída. Pode ser que se a gente voltar aqui próximo aos 28.500 dólares, essa quantidade de ordem volte, né? Mas se a gente pegar aqui um pouquinho para trás, até aqui mesmo, né? Dá para ver que tinha muito mais interesse comprador do que vendedor. Aqui também, né? Tinha poucos vendedores aqui em cima, né? Ordem só lá nos 31 e ordem de compra entre os 28.500 dólares e os 27.800, que é a nossa zona de suporte mais forte. E falando em questão de gráfico, deixa eu colocar no gráfico diário aqui que a gente tem algumas coisas importantes aí para estarem comentando. E o primeiro de tudo foi justamente o que eu falei no vídeo de ontem, tá? Que era muito importante isso não acontecer e acabou que aconteceu. A gente teve uma barra aqui forte de rejeição, tá? Da mesma forma que a gente fez uma candle com um fundo importante, um volume acima da média, né? Eu até marquei errado nessa aqui, não é essa aqui, ó.
Aqui, ó, isso, o volume acima da média, muita sombra embaixo, o fechamento aqui próximo à máxima, a gente também fez um topo aqui nos 30 mil dólares e caiu bastante, né? O fechamento nem foi tão perto da mínima, a gente teve um pouquinho de rejeição, mas ainda assim teve um volume ainda maior do que essa candlezinha verde. O que mostra que a gente tem compradores aqui embaixo, mas a gente ainda tem uma força vendedora massiva aqui em cima e a gente precisa tomar cuidado. Eu falei também sobre a possibilidade daquela cunha descendente que ficava mais nítida aqui no gráfico de 4 horas, que aparentemente a gente tinha rompido. Falei sobre a probabilidade. E essa probabilidade, ao meu ver, ela só vai se confirmar se a gente romper os 30k. Beleza, galera? Se não romper os 30k, essa cunha ela vai ser invalidada. E tem alguns fatores aqui que podem potencializar com que ela seja invalidada, tá? Primeiro é porque o maior volume de todos, foi quase que um clímax aqui no volume, foi nos 30 mil dólares. O que aconteceu? O preço foi subindo e o volume foi subindo. Até que a gente fez um volumão de venda aqui, olha só. Isso aqui ó, é volume de rejeição. Depois o mercado desinteressou nesse movimento de alta. Então a gente só poderia confirmar essa cunha se a gente vê esse pivô aqui acontecendo com o volume subindo, certo? Se a gente chegar aqui próximo aos 30 mil dólares e não tiver um volumão igual esse aqui, ó, toma muito cuidado, desinteresse do mercado e a gente pode às vezes formar até um topo duplo aqui, ó, e rejeitar essa queda. E outra coisa que é muito importante ressaltar é porque da mesma forma que a gente tem uma resistência muito forte, a gente também tem um suporte muito forte, que são os 28.800 dólares. Então, se o Bitcoin ficar entre os 28 e os 30, 28.830, ele vai ficar consolidado, tá? E a gente pode sim estar vendo volatilidade, que é de fato o que meio que vem acontecendo nesse range já há algum tempo. Até agora a situação não mudou. Então, o crítico vai ser ou o Bitcoin rompe os 30 mil, ou se o Bitcoin perder os 28.800, é a partir daí que vem a nossa estratégia, certo? Enquanto estiver no meio, não tem o que fazer, mercado consolidado, mercado extremamente perigoso. Então ele precisa ou romper os 28.800 e seguir na tendência de baixa, olha só que é até muito nítido, ó, fazendo topos e fundos cada vez menores, ó, topos e fundos descendentes. Ou então ele vai dar o fim nessa tendência de baixa, fazendo esse pivô de alta aqui acima dos 30k, certo? E o que a gente precisa ficar de olho nesse meio, nesse cenário? Justamente no nosso sentimento. As sardinhas estão operando essa consolidação. Quando o Bitcoin chega próximo a uma região de suporte, toda a sardinhada está querendo comprar. Olha só, sardinha tudo querendo comprar. Quando chega próximo a uma região de resistência, toda a sardinhada está querendo vender. Agora a gente está chegando novamente a um ponto de suporte. Olha só, o aumento na relação de compradores e vendedores. Isso aí são justamente as pessoas que querem comprar no suporte e vender numa resistência. Então, se a gente romper uma resistência com todo mundo vendido, essas pessoas vão tomar stop, vão ser liquidadas e a gente confirmaria o rompimento. E se a gente romper um suporte com todo mundo comprado, a mesma coisa, a gente confirmaria esse rompimento e teria bastante volume. Então, para mim, o sentimento ele está aí dentro desse viés aí de consolidação, o que mostra pra gente que o lado que romper provavelmente vai ser o que a gente vai confirmar esse movimento, certo? E aí que a gente precisa traçar nossa estratégia. O que a gente faz se o preço romper para cima? Se o preço romper para cima, a gente provavelmente vai confirmar o nosso fundo aqui, não só no gráfico diário, mas também no gráfico semanal, tá? A gente provavelmente vai ter um fundo ascendente aqui no gráfico semanal e vamos ficar de olho como que o preço vai agir face a máxima, aos 31.500 dólares, 32 mil dólares, certo? Rompendo os 30k, a gente vê se o preço ele tem força para chegar nos 32 e passar dos 32. Essa é a coisa mais importante. Por quê? É isso que vai ditar se a gente vai vender Bitcoin novamente aqui nos 32 ou se a gente vai segurar, aguardando mais um movimento de alta e confirmar o rompimento daquela cunha descendente que eu tracei aqui agora para você. E o outro caso, né, a outra possibilidade é a gente perder os 28.500 dólares. Nesse caso, o Bitcoin ele continuaria essa tendência de baixa aqui, ó, que vem sendo formada e seguiria em busca do seu fundo ascendente no gráfico semanal, que é o que está acontecendo agora.
Então, se esse for o caso, a gente segue de olho na nossa zona de Fibonacci, região das médias, região de topos prévios, região de Fibonacci, a nossa tão querida zona verde, tá? E a gente vai olhar para compras nela. E novamente, voltando para dentro da zona verde, a gente vai analisar, a gente não só vai comprar, tá? Inclusive, a gente vai tomar muito cuidado com essa compra, porque quanto mais o preço cair dentro dessa zona verde, menor vai ser a chance dele voltar nessa tendência de alta. Então a gente precisa ter esse pensamento se o preço voltar para a zona verde. O quão dentro dessa zona verde vai? Vai cair só mais um pouquinho, perder mais uma mínima e subir com força? Beleza, a gente tem probabilidade de continuação. Mas e se a gente perder fundo e continuar a queda? Toma cuidado, porque aí o Bitcoin pode cair ainda mais. E se esse for o caso, se o Bitcoin cair ainda mais, a gente provavelmente vai confirmar o rompimento daquela grande cunha ascendente que está se formando aqui no gráfico semanal e que não é de hoje que eu estou falando dela, certo? E que se a gente continuar essa correção, perder os 28.800, perder os 27 mil dólares, cara, provavelmente a gente vai romper essa cunha aqui, ó. E aí a gente vai ter uma continuação do movimento de baixa. Se esse for o caso, como eu disse, excelente oportunidade de comprar Bitcoin mais embaixo, por isso que você não vai encher a mão de Bitcoin dentro dessa zona verde. Então, todo o cenário do Bitcoin, desde o curto até o longo prazo, eu passei aqui com você hoje. Me fala se tem alguma dúvida aqui nos comentários, certo? Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, né? Eu posto análises diárias, compartilha esse vídeo, me segue nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui em cima nesse exato momento. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, um ótimo resto de semana e valeu, galera. Tamo junto.